Mais uma vez, através deste canal, venho apresentar um seminário da disciplina de seminário temático do curso de Administração Pública da Universidade Federal do Piauí, na modalidade AD, sou acadêmica deste curso, me chamo Fabiana Nunes, e hoje o tema a ser apresentado, abordado aqui, dessa disciplina de seminário temático, é orçamento participativo de uma das cidades da região Centro-Oeste. Na região Centro-Oeste, foi escolhido como cidade a cidade de Goiânia. Este tema é o tema 3 e eu irei apresentar uma introdução e falar sobre o que é o orçamento participativo e como a cidade de Goiânia começou a implantar esse orçamento participativo lá nessa cidade, na cidade de Goiânia. Antes de falar sobre a implantação do orçamento participativo na cidade de Goiânia, capital do Goiás, quero ressaltar aqui falando o que é orçamento participativo. Então, o orçamento participativo é um instrumento muito importante de contemplação da democracia representativa, porque ele permite que o cidadão debata e defina os destinos de uma cidade. Ou seja, o orçamento participativo é a participação do cidadão nas decisões tomadas em uma cidade, em que a população ela vai decidir as prioridades de investimento em obras e serviços públicos realizado a cada ano com os recursos orçamentários da prefeitura. É uma forma democrática, orçamento participativa e que permite o cidadão influenciar e decidir os orçamentos públicos, geralmente através da participação da comunidade. O período que antecedeu a promulgação da Constituição Federal de 88 foi marcado por foi marcado no anseio da sociedade brasileira, se deu em razão de prevalecer nessa época no regime ditatorial vigente na época, um total craqueamento ao exercício dos direitos da cidadania política. Então, com isso, na época, por viver no período vigente, no período de regime ditatorial, em que a população não tinha vez e nem voz, esse quadro começou a mudar quando, a partir de uma Assembleia Nacional Constituinte, em que nessa Assembleia foi reconhecido a importância da participação popular na elaboração do texto constitucional da Constituição de 88, em que foi proporcionada a oportunidade da concretização dos anseios da população brasileira. Vale também mencionar que essa nova ideologia de partilha de responsabilidade, porque o orçamento participativo é uma partilha de responsabilidade entre a gestão e a população, teve origem em meados da década de 70, com algumas tentativas de promover um planejamento participativo público, onde foram idealizadas estratégias na luta para resgatar os direitos políticos. Mas nessa época, como acabei de falar, na época do período ditatorial, essa participação popular não houve êxito tão quanto igual hoje, em razão justamente do período em que era vivenciado nessa época, na década de 1970. Porém, a dinâmica atual da democracia representativa em nosso país, ela revela uma triste realidade. Por quê? Porque parcela da população
que se questiona ativamente as irregularidades praticadas e não representativas por partidos políticos e governantes, ela ainda é bem reduzida. As pessoas que têm, a parcela da população que procuram investigar irregularidades políticas, ela no nosso país ela ainda é bastante insignificante, relevando assim ser insuficiente e incapaz de representar os anseios da maioria da população. Que a maioria da população se encontra insatisfeita com a situação colocada e gostaria de alcançar a efetivação de seus direitos cívicos, porém não procura fazer parte dessa parcela da população. Com isso, surge o orçamento participativo de uma forma em que irá se concretizar através do planejamento. Podemos até chamar também de planejamento participativo. Que antes de tudo, esse planejamento participativo é uma educação política que implica em quê? Implica principalmente na transparência em mão dupla. Em mão dupla porque é uma divisão de saberes, posso até assim falar, em que a rede municipal, a prefeitura e a comunidade irão caminhar juntas, irão participar juntas, irão analisar as políticas e a realidade municipal na construção de ações que valorizem o papel de cada um na sociedade organizada. O orçamento participativo ele possibilita a reivindicação que se afirma na coparticipação das decisões e na responsabilidade comum do uso. Como a coparticipação, porque a participação da gestão pública junto com a comunidade. Diante desse novo cenário, emergiram-se algumas propostas populares para a gestão de recursos públicos, com a finalidade de promover, como já falei, a transparência no controle dos gastos públicos. Neste contexto, o orçamento participativo, como cogestão entre governo e sociedade civil, difundiu-se no território nacional aqui no Brasil como uma experiência da cidade pioneira, que foi a primeira a implantar o orçamento participativo, foi a cidade de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Então, através da implantação do orçamento participativo na cidade de Porto Alegre, outras cidades brasileiras conheceram e começaram também a implementar em suas cidades o OP, que é o orçamento participativo. O orçamento participativo da cidade de Porto Alegre, falando aqui até chegar à cidade de Goiânia, ele enfatiza a tradição associativa como um elemento de grande importância no processo de implantação do orçamento participativo naquela cidade. Nesse sentido também de tradição associativa, vale ressaltar que a cidade de Goiânia teve o mesmo efeito, ou seja, os movimentos comunitários também foram relevantes ou não em seu papel para a implantação do orçamento participativo. Portanto, a cidade de Goiânia foi na mesma linha da implantação do orçamento participativo da cidade de Porto Alegre, seguiu a mesma linha. Mesmo sendo um programa criado por meio de uma ação governamental, o sucesso do orçamento participativo, ele depende totalmente da população, ele depende totalmente da participação popular. Através de quê? Como que a população pode participar? Através de assembleias, de fóruns, onde há maior democratização das informações e a população
na participação destes, tem o conhecimento da realidade do município, onde também possam questionar e cobrar ações políticas dos governos para questionar, certo? Corretamente o uso dos recursos aplicados.